Glória a Deus. Que bom estar com vocês nessa noite, iniciando essa série, chamada Profundos na Visão. Eu queria iniciar lendo com você palavras de Jesus Cristo lá em Lucas, capítulo 6. Aleluia. No verso 45 ele diz: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Versículo 46 ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala. Diga comigo, profunda vala. E lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus, ele começa exortando essas pessoas que estavam aparentemente seguindo a ele e chamando ele de Senhor, mas não estavam seguindo as suas palavras, não estavam seguindo as suas instruções, ou podemos até dizer, não estavam seguindo a sua visão. Amém? E ele fala: por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem aquilo que eu estou mandando? E nesse contexto ele conta essa parábola. Essa palavra pratica que ele usa na parábola, aquele homem que ouve e pratica, e o homem que ouve e não pratica, ela também pode ser entendida como seguir. Aquele que ouve, mas não segue. E a gente vai falar um pouco sobre seguir uma visão hoje. Mas falando de profundidade, eu gosto porque Lucas, diferente de Mateus, que também registrou essa parábola, ele contou esse detalhe das falas de Jesus. Jesus disse que o homem que construiu sobre a rocha, ele primeiro cavou e ele abriu uma vala profunda. Deixando você pensar um pouco mesmo. Ele cavou e ele abriu uma vala, não um buraquinho, né? Ele abriu uma grande vala, uma vala profunda, para fazer um grande alicerce. Quanto maior profundidade, maior o alicerce. Diga comigo, quanto maior profundidade, maior o alicerce. Sabe, quanto maior o alicerce, mais você vai poder construir. A grande diferença entre quem constrói uma casa sobre a terra e constrói uma casa sobre a rocha, ou uma das grandes diferenças, é o fator tempo. É mais rápido você construir sobre a terra, porque fazer um alicerce leva tempo. Ou mais tempo. E muitas vezes a gente, por viver em um mundo que é muito imediatista, por estar cada vez mais acostumado à rapidez das coisas, a respostas instantâneas, a chegar no micro-ondas e determinar o tempo que você quer que aquilo esteja pronto, a conectar algo e se fica demorando um pouco, você já começa a ficar bravo, porque está lento demais. Você quer as coisas instantâneas, imediatas. Você manda uma mensagem, você já quer que apareça aqueles 2 vezinhos azul, que a pessoa já veja e já quer que a pessoa esteja digitando, respondendo para você logo em seguida. E muitas vezes, por estar acostumado
com o sistema e a cultura desse mundo que estamos inseridos, a gente traz isso também para a nossa vida espiritual. E a gente quer resultados rápidos, instantâneos. E muitas vezes até mesmo ministerialmente falando, quando você entende que você tem um chamado da parte de Deus, você pode até ficar apressado, querendo que as coisas se cumpram logo, querendo que aquilo que Deus te prometeu, as promessas de Deus para a sua vida sejam cumpridas amanhã. Querendo que essa casa fique pronta logo. E muitas vezes a intenção de querer que a casa fique pronta logo não é nem para morar na casa, é para que os outros vejam. Mas uma das grandes características de um alicerce, né, é que ele não é visto. E às vezes a gente está muito cuidadoso com o que as pessoas estão vendo, ou vão ver, ou querendo que elas vejam, postando, aqui curtam, compartilhem, vejam. E esquece do que é mais importante, que é aquilo que ninguém vai ver. Que só você e Deus têm acesso. Teu coração. Eu quero te incentivar nessa noite a não querer crescer para cima. Mas a querer profundidade. Crescer para baixo. Porque eu aprendi que no reino de Deus, o caminho para cima é por baixo. Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, seja esse o que sirva. O próprio Jesus, ele desceu. Primeiro desceu do céu para a terra. Não julgando como usurpação o ser igual a Deus, se esvaziando, se humilhando, assumindo a forma de homem, sendo servo obediente até a morte e morte de cruz. E depois disso, ele desceu novamente. Tomando as chaves da morte e do inferno. E Paulo diz em Efésios capítulo 4, aquele que desceu é o mesmo que subiu. E aí sim, Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Mas quando Jesus estava na terra e começando o seu ministério, a primeira tentação, pelo menos registrada, que nós temos, né, do diabo para ele, nesse primeiro momento de tentação, digamos assim, no início do ministério de Jesus, Satanás ofereceu para ele aquilo que ele sabia que Deus havia prometido para ele. Mas era de uma forma errada e no tempo errado. E por isso Jesus não quis. Porque embora soubesse que ele ia ter autoridade sobre tudo, ele sabia que não era daquela forma e nem era naquele tempo. E muitas vezes o diabo vai nos tentar a ter mais rápido aquilo que a gente até entenda que é a vontade de Deus para nós. Mas esse ter mais rápido pode te fazer ter de uma maneira desprevenida. E você pode até construir uma linda casa e as pessoas verem e você desfrutar daquela casa por um tempo. Mas na primeira pressão que você sofre, na primeira adversidade que você sofre, cai. Ou não vai ter continuidade. E sabe, irmãos, é melhor você ir devagar e ter permanência do que você ir rápido demais e também perder rápido demais.
Jesus disse: porque você me chama e não segue. Ou seja, você está edificando sobre a areia. Mas se você decidir seguir, você vai descer, você vai cavar, você vai se submeter. E você vai colocar ou gastar um tempo colocando fundamentos, alicerces, palavras, ensinos, visão, que vão te preparar para aquilo que Deus tem para você. Você está entendendo? Abriu uma profunda vala. E nesse ano de profundidade, eu quero te incentivar a abrir uma profunda vala no teu coração, para colocar a visão, a palavra de Deus. Amém? E aquilo que Deus tem colocado no coração daqueles que você decidiu, Deus não te obrigou, você decidiu se colocar debaixo da liderança deles. Amém? Em João capítulo 12, antes da gente ler João 12, essas palavras de Jesus, porque me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando, me lembra um texto que está lá em Isaías, capítulo 29, você pode ler depois, até anota aí, Isaías 29, a partir do verso 13, Deus corrigindo também algumas pessoas, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe. E Deus diz o porquê. Porque aquelas pessoas estavam fazendo aquilo que elas queriam fazer. Elas eram donas do próprio nariz. E nesse mesmo texto, o Senhor usa um exemplo, ele diz: é como se o barro dissesse ao oleiro: você não sabe de nada. Você não sabe me fazer bem, eu vou me autofazer. E a gente vai falar de oleiro e barro daqui a pouco. Mas não conectar o teu coração com alguém ou com uma visão vai te deixar independente. E essa independência vai te trazer sérios problemas. Quando Jesus viu aquela multidão em Mateus capítulo 9, versículo 35, e teve compaixão dela, Jesus disse: essas pessoas estão como ovelhas que não têm pastor, exaustas e aflitas. Quando a gente vive sem liderança, a gente vai ter essa consequência: exaustão e aflição. Porque Deus criou esse princípio da autoridade. Deus instituiu a autoridade com um propósito divino, com um bom propósito. Amém? E todos nós precisamos estar debaixo de autoridade. Todos nós precisamos estar seguindo alguém, porque nós somos chamados para seguir Jesus. E seguir Jesus sempre vai te levar a seguir alguém. Aqui em João capítulo 12, eu pedi para você abrir e esqueci de abrir. João capítulo 12, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Quero te chamar a atenção para esse verso 26, que Jesus disse: olha, aquele que me serve, siga-me. Não é interessante que Jesus não usou a ordem inversa?
Jesus poderia ter dito: olha, aquele que me segue, me sirva. Vocês que estão me seguindo, vocês têm que me servir. Mas Jesus falou o contrário. Jesus falou com aqueles que estavam servindo. E que aparentemente estava seguindo, ou todo mundo ali estava o seguindo, pelo menos fisicamente. Mas Jesus não estava falando aqui sobre um seguir fisicamente. Ou de aparência. Jesus estava falando de coração. Aquele que me serve precisa me seguir. Porque é possível você estar até servindo alguém sem estar seguindo aquela pessoa. É possível você fazer coisas para servir ou agradar os teus pais sem estar necessariamente seguindo os teus pais. Porque o servir é apenas aquilo que você faz. O seguir é o porquê que você está fazendo. Seguir envolve coração, atitude, intenção, propósito, motivação. Então não é necessário só servir a Jesus. E já é uma coisa boa servir. Mas Ele quer que a gente siga. Não é só chamar Senhor, Senhor. É fazer o que Ele manda. Não é só construir uma casa. É ter um alicerce. É ter uma profunda vala. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Como eu sigo a Jesus? Como eu sirvo a Jesus? Como eu amo a Jesus? Sempre amando pessoas. O próprio Jesus falou de um dos julgamentos, onde Ele vai dizer para aquelas pessoas que vão estar lá chamando Ele de Senhor. E Ele vai dizer: não vos conheço. Porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estive nu, vocês não me vestiram. Eu estive preso, vocês não me visitaram. Aquelas pessoas vão dizer: quando foi que nós fizemos isso com você? Não estou lembrado, não. E Jesus vai dizer: quando vocês fizeram com um dos meus pequeninos. Paulo, ele não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo os cristãos. Mas quando Jesus fala com ele, lá em Atos capítulo 9, a caminho de Damasco, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Em 1 João capítulo 4, verso 18, João disse: se alguém diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama a quem está vendo, é mentiroso. Porque o teu amor a Deus, ele é comprovado pelo teu amor às pessoas. E você pode trocar o amor por tudo aquilo que envolve o amor. O servir, o submeter-se, o seguir. Eu não posso dizer que eu sirvo a Deus se eu não estou servindo ninguém. Eu não posso dizer que eu sigo a Deus se eu não estou seguindo ninguém. Em Hebreus capítulo 12 mais 1. Versículo 7. Diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. No verso 17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas,
para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Aqui fala sobre termos guias. Se você já foi para um lugar, pela primeira vez que você foi fazer algum tour, conhecer aquele lugar, aquela cidade, e você precisou de um guia. Quem aqui já passou por essa experiência? Você precisou de um guia. O que é que você tinha que fazer? Seguir. Você não conhecia nada ali. Você podia até mesmo se perder ali. Mas para desfrutar de tudo e para ter todas as informações que você estava ali buscando, você precisava seguir aquele guia. Amém? O guia vai na frente e você vai seguindo atrás. Eu não posso seguir alguém querendo estar na frente dessa pessoa. Eu nunca vou poder seguir alguém pensando que eu sei mais do que ela. Eu não sou tão velho. Estou chegando nos 40. Já passei por onde você está. Eu sei que a gente é tentado a querer ser mais esperto. A olhar para quem não é só o mais velho de idade, mas talvez olhar para quem é autoridade sobre nós e pensar algumas coisas que talvez eu poderia fazer melhor. Ou essa pessoa precisa abrir mais a cabeça. E de saber coisas ou estudar coisas e ouvir coisas de fora e pensar, essa pessoa está limitada. Eu tenho que... Deus me colocou aqui para somar. Já passei por isso. Já tive essas mesmas tentações. De achar que eu não podia ou não precisava me submeter a ninguém. De achar que eu era mais inteligente que meus pais, que professores, do que líderes na igreja. Que eu não precisava prestar contas. Ninguém tem nada a ver com a vida é minha. Já tive essas mesmas tentações. E já vi muitos caírem nessas tentações. E vi o resultado que eles tiveram. E eu quero, como boca de Deus nessa noite, te dizer, cuidado. Ou posso falar de uma maneira um pouco mais marcante. Baixe sua bola. Te enxerga. Você precisa ter guias. Você precisa seguir alguém. E Deus, com certeza, vai te conectar a alguém. Vai te guiar a alguém. E se você está aqui nessa noite, eu acredito que é um grande indício que Deus tem te guiado para estar nessa igreja, nessa visão, para ter guias aqui dentro. Ele diz, atenta para o resultado da vida que eles tiveram. E imite a fé. Porque às vezes a gente vai querer imitar os resultados. Mas os resultados são consequências do que Deus tem para a vida de cada um. São diferentes, embora vão ser bons resultados. Eu não preciso imitar o resultado.
Eu tenho que imitar o que levou aquela pessoa ao resultado que ela teve. E aquilo vai me levar ao resultado que Deus quer que eu tenha. Imitar a fé. Amém? Imitar a fé é imitar aquilo que se ouve, porque fé vem pelo ouvir. É imitar aquilo que se fala, porque quem tem fé fala. E é imitar aquilo que se faz, porque fé sem obra é morta. Quando eu imito a fé, eu tenho que imitar o que eu ouço, o que a pessoa ouve, o que a pessoa fala ou prega e o que a pessoa faz. Eu não posso dizer que eu estou seguindo alguém se eu não estou ouvindo as mesmas coisas. Eu não posso dizer que eu estou seguindo alguém se eu não estou pregando as mesmas coisas. Eu não posso dizer que eu estou seguindo alguém se eu não estiver fazendo as mesmas coisas. Amém, irmãos? Aleluia! Quem tem sido os teus guias? Aonde Deus tem te plantado? Com quem Deus tem te conectado? Quem Deus tem tocado no teu coração para dizer, observa, escuta, segue, se aconselha com, se abre com, se aproxima de, sirva junto, se envolva. Você não pode estar sozinho, porque uma ovelha isolada, ela é uma presa fácil. Ovelha precisa estar junto de um rebanho e seguindo uma liderança, uma visão. Amém? Então, não queira ser o seu próprio guia. Vai dar errado. Vai dar ruim. Amém, irmãos? Em 1 Samuel, capítulo 10, verso 27, quando o profeta Samuel apresenta Saul como rei, diz que Deus tocou no coração de uma tropa de homens para seguir a Saul. Mas alguns dos filhos de Belial olharam para Saul e disseram, é esse aí que vai ser o rei? É esse aí que vai nos salvar? E o desprezaram, não honraram e até falaram mal dele. Deus toca no teu coração para seguir, mas a decisão é sua do que você vai fazer. Deus te conecta no lugar e a decisão é sua de seguir, de se submeter, de abrir uma profunda vala. E sabe, para abrir uma profunda vala, a primeira coisa que você tem que fazer é se inclinar, é se submeter. Mas você também vai ter que quebrar muita coisa. Vai ter que tirar muita coisa. Vai requerer de você renúncias. Vai requerer de você ser confrontado em algumas coisas. Ser corrigido às vezes. Ou dependendo das pessoas, muitas vezes. Mas isso é bom. Porque quando um guia diz, não é por aí não. Não é porque ele está querendo te privar de alguma coisa. É porque ele sabe o que você não sabe. E ele sabe que se você for por ali, você vai ter problemas. Então uma correção é um livramento. Um não, muitas vezes, é um livramento. Quando Pedro disse, Jesus, eu vou com você para onde for, Jesus disse, não vai. Pedro, não, eu vou. E Jesus, não vá, Pedro, eu vou. Jesus disse, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Foi dito e feito. Pedro não ouviu o não. E depois teve que reconhecer que Jesus tinha razão.
ele podia ter considerado o não. Isso iria evitar dele ser teimoso e acabar negando Jesus. Jesus não estava privando Pedro de fazer algo. Jesus estava querendo livrar Pedro de ter aquela experiência negativa na vida dele. Então, abrir uma profunda vala, ou se tornar profundo numa visão, vai requerer de você essa submissão, vai requerer de você renunciar coisas, tirar coisas para colocar outras, vai requerer quebrar algumas coisas. Mas eu quero te incentivar a descer, a cavar, a crescer para baixo. Foi assim com o profeta Samuel. Ele estava lá junto com Eli, ele estava sempre servindo ao Senhor, os filhos de Eli tomando decisões equivocadas na vida deles, e Samuel, sem se misturar, se mantendo firme, servindo ao Senhor, crescendo diante do Senhor. Mas no final do mesmo capítulo 2, você vai ver que Samuel ele passou agora a ministrar e a crescer diante do Senhor e diante dos homens. Amém? Às vezes a gente quer crescer logo diante dos homens. Mas a gente precisa primeiro crescer diante do Senhor. Por dentro, no coração. Profundidade no coração. Onde só Deus está vendo. E você está lá tirando aquilo que precisa ser tirado. E colocando aquilo que precisa ser colocado. Seguindo alguém. Eu estou sendo claro, irmãos? Mas eu quero falar de uma forma um pouco mais prática sobre essa visão. Mas antes disso, deixa eu só te dar mais 2 textos. Salmo 133 fala quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E ele dá 2 exemplos. Ele diz, é como o óleo que desce da cabeça, passa pela barba, a barba de Arão, e toca na gola das suas vestes. Depois ele fala do orvalho, é como o orvalho do Hermon que desce sobre esse monte. Olha, o óleo era um símbolo da unção, do poder de Deus. O orvalho um símbolo da palavra de Deus, da graça de Deus. Tanto o óleo quanto o orvalho, eles descem. Então, se eu quiser desfrutar do óleo e quiser desfrutar do orvalho, eu preciso estar onde? Vamos lá, vocês são inteligentes. Se eles descem e eu quero que eles me peguem, eu preciso estar onde? Embaixo. O óleo vem do cabeça, mas passa pela barba. E não é qualquer barba ou a barba de qualquer um, é a de Arão, o sacerdote, aquele que está revestido de autoridade. Aquele que tem autoridade sobre você. Isso começa em casa, teus pais. Aí você pode dizer, mas pastor, meus pais não são crentes. Isso só vai te fazer ter que ter um pouco de filtro. Para que você não passe a seguir eles e não siga a Deus. Ou a palavra de Deus. Mas isso não te isenta de honrá-los. De considerar o que eles dizem. De ser corrigido por eles. De ser quebrado muitas vezes por ele. Mas sabe, irmãos, Deus não rejeita um coração quebrantado. A gente precisa ter esse coração, que é fácil de se quebrar. Você pode estar firme como tiver em um pensamento, mas quando alguém diz, está errado, não é assim não. Você ser fácil de dizer, vou pensar certo. Vou deixar de querer ser o sabichão. Deixar de querer ser sábio aos próprios olhos. Todos à sua volta, dizendo, não é assim. E você insistir nessa. É porque eles ainda não chegaram nesse nível. Aleluia! Passa pela barba de Arão e toca na gola. É preciso estar ajustado. É preciso estar cobrindo alguém, servindo alguém, conectado com alguém.
e o óleo vai te alcançar. E o orvalho do mesmo jeito sobre o monte. O monte tem a ver com fidelidade, com constância, com compromisso. Isso me lembra de João capítulo 6, quando aquela multidão veio depois de Jesus ter multiplicado pães e peixes no outro dia, vieram seguir Jesus, atrás de Jesus. Cadê ele? Pegou o barco, foi lá, eles pegaram o barco, foram atrás. Quando Jesus viu aquela multidão, Jesus podia ter dito, agora, meu ministério agora está, olha o tanto de seguidor. Jesus disse, por que vocês estão vindo? É para comer de graça de novo? Vocês estão atrás de que pão? E aí Jesus fala de não visar os benefícios, mas visar o compromisso. E o orvalho, ele nunca vai te alcançar se você for alguém inconstante, que só está ali quando a coisa está boa para você. Quando os teus interesses estão sendo atendidos. Mas quando você ouve um não, acho que chegou o meu tempo aqui. Fica até espiritual, né? Mas na verdade é covardia. Ou falta de humildade, de saber ser corrigido, de entender que aquelas pessoas estão cuidando de você. Mas quer seguir aqueles que, como Paulo disse a Timóteo, dá coceira nos ouvidos. Falam que te agrada. Mas vai acontecer a mesma coisa quando essas mesmas pessoas dizerem o que não te agrada, você vai atrás de outras. Pensando que o problema está nos lugares, que o problema está nas igrejas, quando o problema está em você. Ou quando o problema é você. Aleluia. E outro texto que eu queria falar com você é o de Jeremias 18. Quando Deus fala com o profeta Jeremias, vai e desce a casa do oleiro. Não é curioso que a casa do oleiro estava embaixo? Porque é nesse lugar de submissão que Deus quer te moldar. É nesse lugar de seguir alguém, de abrir uma profunda vala para se inserir uma visão e se inserir numa visão que Deus quer te moldar. Foi assim com Timóteo. Paulo disse em Filipenses 2:22, Timóteo me serviu como um filho ao Pai, e ele teve o seu caráter provado. E quando você vai ver a história de Paulo com Timóteo, começa lá em Atos capítulo 16, um jovem, cerca de 16, 17 anos, mas que Paulo já ouve falar dele em 2 cidades que Paulo passa. Ouviu falar bem, embora jovem, Timóteo já tinha uma reputação, já tinha até uma pequena fama, boa fama. Paulo ouve falar dele e o convida para a sua equipe ministerial. Que honra, que privilégio aquele jovem ser convidado para estar mais perto do apóstolo Paulo. E sabe, às vezes as pessoas têm essa impressão, né? Rapaz, olha, fulano ali, como ele tem proximidade com o pastor. Meu Deus, eu queria ter essa proximidade. Será? Não sabeis o que pedis. Porque você não vai ouvir o que você gosta. Você vai ouvir o que você precisa. Você vai ser treinado. Você vai ter que renunciar coisas. Você vai ser muitas vezes quebrado. Porque uma vala está sendo aberta. É a primeira coisa que Paulo pede a Timóteo. Não foi para Timóteo ir pregar num lugar, não foi para Timóteo representar ele, supervisionar alguma igreja, ou ir lá e levar alguma notícia, ou trazer alguma informação. Não foi nada disso. Paulo disse a Timóteo, olha, a gente vai para um lugar ali, tem judeus, estou parafraseando, você pode ler Atos 16 depois. E eu sei, Timóteo, que você é filho de judia, mas o teu pai é grego.
E eu acredito, quando você lê 1 Coríntios 9, você vê Paulo falando dessa visão do ministério dele, que ele se fazia de judeu para ganhar os judeus, de grego para ganhar os gregos, até de louco para ganhar os loucos. Eu acredito que foi isso que ele passou ali para Timóteo, para dizer a Timóteo do que ele precisava que Timóteo fizesse naquele momento, para que Timóteo pudesse ir com ele para pregar para aqueles judeus. Paulo disse, olha, eles sabem que teu pai é grego, eles não vão querer receber da gente se eles ver você com a gente. Então você precisa se fazer de judeu para ganhar os judeus. Você precisa ser circuncidado. Esse foi o primeiro pedido de Paulo para Timóteo. Se você não sabe o que é a circuncisão, você pesquisa no Google depois e evita o constrangimento do pregador. Mas uma coisa é você ser circuncidado, bebê, como era a lei. Outra coisa, com 16, 17 anos. Sem a medicina que nós temos hoje. Mas Timóteo se submeteu àquilo. Talvez Timóteo perguntou a Paulo, é Deus que está mandando eu fazer isso? E Paulo disse, não, sou eu mesmo. É a visão aqui. Não está contrariando os princípios de Deus. Imagina anos depois, Timóteo lendo a carta de Paulo aos Gálatas. Paulo descrevendo lá, nem circuncisão, nem incircuncisão é coisa alguma. Mas a fé que opera pelo amor. Acho que Timóteo leu aquilo e disse, agora? Depois de eu passar o que eu passei? Mas ele se submeteu àquilo. Porque ele queria seguir Paulo. E nesse seguir, ele teve o seu caráter provado. Nesse descer, ele esteve na casa do oleiro. Quebrando o que precisava ser quebrado. Refazendo o que precisava ser refeito, sendo moldado para se tornar um vaso de honra. Quantos querem se tornar um vaso de honra? Você precisa da casa do oleiro. E essa casa do oleiro requer que você desça. Que você se submeta. Que você decida abrir uma profunda vala. E colocar uma visão no teu coração. Aleluia. Sabe, irmãos, a gente, quando eu falo a gente, eu me refiro à minha família, eu e Tiago, como filhos, né, e irmãos. A gente teve o privilégio de chegar nessa igreja criança. Eu tinha 6, 7 anos, Tiago 9, 10, 8, 9. Quando meus pais perceberam no coração Deus tocando para que eles viessem para a Igreja Verbo da Vida, para que eles seguissem aquele missionário americano. E sabe, hoje é muito fácil você, a Igreja Verbo da Vida. Mas naquele tempo, o pastor era recém-chegado em Campina Grande, não tinha uma reputação, não tinha uma credibilidade aqui, pelo contrário, era suspeito. O que esse americano veio fazer aqui? Todo lugar do Brasil. Ele disse que Deus mandou ele para essa cidade. Mas meu pai percebeu. Falou com o pastor deles. O pastor deles, não, vocês estão dizendo que é Deus. Quando ele foi falar com o pastor Bud, Deus tocou para a gente estar aqui nessa igreja, estar perto do Senhor. O pastor Bud olhou para ele e disse, foi Deus mesmo? Eu acho que foi, né? Então, rapaz, se não foi Deus, eu não quero você aqui. Meu pai disse, rapaz, esse bicho é grosso. Acho que ele não está fazendo muita questão não da minha presença aqui. Ficou tentado a ficar com raiva, não ir. Mas aquilo lá dentro, é aqui mesmo. E ele depois insistiu e disse, não, pastor, é aqui mesmo. Se é Deus, pode vir, irmão. O primeiro contato que ele teve com o pastor Bud, mais íntimo, foi para a casa de um irmão almoçar, que também tinha chamado o pastor para almoçar lá. Minha mãe estava grávida de uma gravidez que ela teve, que infelizmente abortou depois.
Mas nesse dia ela ainda estava grávida e o pastor Bud disse, você pode orar pelo almoço, irmão? E meu pai orou, agradeceu, não vai nos fazer nenhum mal, em nome de Jesus. Quando ele terminou de orar, ele foi passar uma comida lá para minha mãe. Ela disse, não, é melhor eu não comer isso não, porque não sei se vai me fazer bem. O pastor olhou para ela e disse, você não crê na oração do seu marido? Ficou aquele silêncio na mesa. E ali estava começando a abrir uma vala. A quebrar alguma coisa. E a gente viu, irmãos, o que essa palavra da fé, quando meus pais fizeram um rema, o quanto a vida deles foi transformada, o casamento deles. A gente presenciou isso em casa. A ponto de que, um ano antes do pastor morrer, um dia ele estava pregando aqui, meu pai estava na primeira fila, ele pediu para meu pai ficar de pé e disse, irmãos, Tadeu era o crente mais carnal que eu já conheci. Ele chegava perto e eu dizia, quando esse homem vai sair da minha presença? Chato, irmãos, falava besteira demais, comia muito. Mas recebeu a palavra e deixou a palavra transformar a vida dele. E o pastor disse nesse dia, se Deus mudou a vida desse homem, pode mudar a vida de qualquer um aqui. E é uma verdade. Mas eu lembro que a gente teve esse privilégio de ver em casa e de crescer ouvindo e vendo, né, o crescimento, o avanço desse ministério. E eu via, irmãos, o pastor Bud muitas vezes falar coisas que eu pensava, que viagem, né? Eu lembro muitas vezes ele dizer, fazem mais de 20 anos que eu não sei o que é me preocupar. E eu, Mas quando eu fui deixando a palavra também me quebrar, em vez de ouvir essas coisas e pensar, eu comecei a ouvir e dizer, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Se ele pode, eu também posso. E como isso faz diferença? De você entender, eu não estou chamado para observar ou criticar uma visão. Deus me colocou aqui para eu seguir. Amém? Estou começando a terminar. E eu lembro quando eu estava fazendo o rema, o pastor estava dando a matéria fruto do Espírito. Teve um intervalo. E a gente ficou lanchando, conversando. Aí teve aquele primeiro toque. E a gente toma lanchar e conversar. E aí veio o segundo. Eita! Corre para a sala, né? E eu estava nesse dia na primeira fila. Lá na prata, né? E lá eu fui pelo corredor assim, meio abaixado. Querendo ser o mais discreto possível. O pastor começou a aula. Aí ele parou quando me viu e disse, ei, rapaz. E eu continuei andando, fingindo que não era comigo. Ei! Aí eu só fiz assim com o olho ali. Ei! Eu vi que era comigo, aí parei. Aí ele fez, Deus é pontual com você? Eu balancei a cabeça assim, né? É. Ele disse, então seja pontual com ele. Você está atrasado. Já comecei a aula. Não se atrase mais. Vergonha, irmãos. O pessoal começou a rir. Sentei na cadeira. Que raiva. Que gordinho. Fiquei lá, pensando, vou sair dessa escola. Mas aí eu pensei,
quando eu sair em casa que eu vou sair, não vai dar certo. Ele continuou dando aula. E aquela palavra era fruto do Espírito, sobre amor, foi me quebrando. E eu vi que o que ele tinha feito era amor. Eu comecei a ver o quanto eu era relaxado com o horário. Quanto eu dizia, vou 10 horas, chegava 10h15. Estou indo, quando ainda estava trocando de roupa. E eu entendi, para aquilo que Deus tem para a minha vida, tenho que mudar. Amém? Várias outras situações, não só com ele, com o pastor João, principalmente nos 8 anos que eu tive a honra de auxiliá-lo, de ver e ouvir coisas que tiveram que me quebrar. E antes deles, com líderes do departamento de jovens, os líderes que eu tive, de ouvir não, de ser colocado em uma disciplina. Mas eu entendi, Deus me quer aqui. Se Deus me quer aqui, não é para eu mudar o aqui, é para eu me mudar, ou para o aqui me mudar. Aonde Deus te quer? Eu quero te dizer que se Deus te quer no verbo da vida, você precisa decidir seguir essa visão. Ouvir a palavra da fé. Não perde teu tempo. Não é porque talvez não é bom. Tem muita coisa boa. Tem muitos outros ministérios maravilhosos. Mas se Deus não te quer lá, não é simples. Faz o rema. Já fez o rema? Seja um alumni. Baixa lá o aplicativo. Entra lá no verbodavida.com, canal da igreja, perfis da igreja. Se abastece com isso. Livros da nossa editora. Amém? Fala a mesma coisa. Prega a mesma coisa. Você não pode pregar o que você não vê que é pregado aqui. Você não pode... mas é o meu perfil, é a minha mídia social. É a minha live, é o meu curso. Mas é quem você está seguindo? Ou quem vai te seguir não vai seguir quem você está seguindo, ou diz que está? Prega a mesma coisa. Fala a mesma coisa. Escreve a mesma coisa. Posta a mesma coisa. Responde numa caixinha de pergunta a mesma coisa. Se não vai falar a mesma coisa de quem você está seguindo, não fale. Ou então vá seguir outro. Vá seguir quem fala como você quer falar. Você está aqui? E vá sorrindo. Quem estava no JPN entendeu. Só para dizer que eu não estou bravo, não. Só estava um pouco emocionado. E faça. Porque você vê teus líderes fazendo. Esse negócio de avanço.
preferir um acampamento diferente. Vá para a igreja que tem um acampamento diferente. Mas se Deus te chamou para o verbo da vida, o acampamento é avanço, é evangelismo. Pelo menos por enquanto. Até que Deus, se Deus mudar a visão no coração de João. Deus está falando, né? Isso aí não estava no script, não. Na verdade, 80% do que eu falei não estava. Amém? Negócio de GC, não gosto não. É a visão. Então começa a gostar. Senão vai para uma igreja que não tem GC. Deus está te obrigando a estar aqui. Mas se Ele está tocando no teu coração, e lá dentro você sabe, eu preciso estar aqui. Então esteja de verdade. Se envolva de verdade. Participe de tudo que for para participar. Siga uma visão. E sabe, quando você segue uma visão ampla ou macro, aquilo que Deus tem como plano particular, como visão pessoal para a tua vida, vai se cumprir dentro daquilo. Tudo aquilo, irmãos, que eu entendia como vontade e chamado de Deus para a minha vida, eu não corri atrás de cumprir, nem estou correndo atrás de cumprir essas coisas. Eu corri atrás de seguir uma visão, de seguir meus líderes, de aproveitar as oportunidades que chegavam para mim. Mas fazendo isso, coisas que eu sabia que Deus tinha para eu viver, eu comecei a viver. E quando você cuida das coisas do Senhor, Deus vai cuidar das tuas coisas. Amém? Aleluia. Se eu estou seguindo uma visão, eu não posso me relacionar com quem não está seguindo. Deus está falando de novo. Mas pastor, é porque aqui no verbo não tem muitas opções. Você que não está vendo. Tem muito. Deus está falando, tá não? Rapaz. Está abrindo uma profunda vala. Amém, irmãos? Aleluia. Mas seguindo essa visão, você vai encontrar. Eu encontrei. Pedrinho encontrou. Pelo amor de Deus. Deus fez com Pedrinho e pode fazer com qualquer um aqui. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé. Eu quero te dar a oportunidade de fazer a sua própria oração. Você e Deus. Obrigado, Senhor. Deixa Ele te guiar. Todos nós precisamos de uma visão. A palavra de Deus diz em Provérbios 18 que sem visão o povo perece. E se você quiser seguir, você precisa ser profundo. Abrir essa profunda vala no teu coração. E deixar essa visão se enraizar lá dentro. Não é você que muda a visão. É a visão que muda você. Aleluia. Obrigado, Senhor. A
palavra que eu tenho no meu coração é que Deus está levantando muitos Timóteos nesse departamento. Como João gosta de chamar, nessa família JVB.